É isso aí, minha rapaziada. Estamos aqui mais um dia aqui no canal aqui Pedrão Oficial, né? Trazendo aqui mais um treino, o último treino do Flamengo antes de enfrentar o Pirâmides do Egito. O Flamengo treinou nessa manhã, né, de sexta-feira aqui no Brasil. Já era tarde barra noite lá no Catar e o Flamengo faz o último treino, né? O Flamengo que nessa quinta-feira fez um treino regenerativo, a parte do elenco não foi programado. O Flamengo, o time titular, né? O time que foi a campo como titular não foi a campo para treinamento nesta quinta-feira. Fez aquele treino regenerativo. O time que foi titular juntamente com o Gonzalo Plata, né? Que vale lembrar que o Plata entrou no intervalo do jogo, fez uma boa partida, inclusive, e teve méritos na partida o Gonzalo Plata. Então, assim, o Flamengo, ele também, como ele jogou 45 minutos, ele também não foi a campo nessa quinta-feira. Então, nessa sexta-feira, é o único treino do Flamengo, né? Antes da semifinal aí do Intercontinental de Clubes, Mundial de Clubes, seja lá o que a galera acha que na minha opinião, é um Mundial de Clubes. Então, assim, o Flamengo foi a campo hoje para última preparação, e o técnico Felipe Luiz, na entrevista coletiva que deu hoje mais cedo, antes do treino, ele reconheceu que pode ser que mande um time diferente para a campo contra o Pirâmides, que é considerado um adversário inferior ao adversário que foi o Cruz Azul das quartas de final, né? Que agora o novo torneio tem essa coisa. E hoje a gente pode ver o Pedro, cara. O Pedro que foi a campo no treinamento de ontem. Hoje o Pedro ele começa o treino já na primeira parte do treino. Ontem ele entrou durante o treino já tinha começado, ele começou a aquecer, entrou lá no treinamento. E vocês podem ver que ele tá ali o tempo todo ali se mexendo, começando nesse período aí nessa parte, né, do treinamento, um alongamento ali, começa um alongamento, aí faz aquele bobinho ali, que é meio que um aquecimento, né? Aquele bobinho não é só uma diversão, é um aquecimento, uma ativação muscular. Daqui a pouquinho já vai começar, né, esse bobinho, que é característico. Então aí eu peço para vocês que se inscrevam no canal aí, deixe seu like, segue a gente aí, porque ajuda muito a gente, vocês não pagam nada com isso. Lembrar que a inscrição é de graça, o like é de graça, então vocês estão aí acompanhando aí mais um movimento, né, que o Flamengo, o elenco do Flamengo, que também teve uma zona mista ali, que teve aquelas entrevistas, né, que tem no D-1, que é chamado MD-1, no caso, Match Day-1. Então, o que traduzindo é diante do jogo. Então teve ali o Gonzalo Plata falando que o Pedro tá muito ansioso para voltar ao gramado. O Pedro, que ele foi nessa viagem aí, vai lembrar que alguns jogadores eles já receberam férias, jogadores ali como o Alan recebeu já férias, o Vinha já recebeu férias. Então o Pedro foi para jogar mesmo. Não é certo dele entrar em campo amanhã, mas o Felipe Luiz e já começou, o bobinho. O Pedro não tá no bobo, mas tá ali participando ali e tal. Na entrevista coletiva que teve hoje, o Felipe Luiz ele reconheceu, ele admitiu que pode ser que o Pedro entre em campo em algum momento, sim. Pode ser que o Pedro entre em campo, seja 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos amanhã na partida contra o Pirâmides. Então aí você vai vendo aí o bobinho ali, né? Que geralmente apesar de ser um aquecimento, é bem disputado. Aí tá ali o Saul, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Esse trio aí no bobinho, meu irmão, quando eles pegar a bola, vai ser brincadeira. O Bruno Henrique consegue ali, vê que não é treino de brincadeira, que o Varela ali deu a vida pra tirar essa bola. Então, assim, o time amanhã, o Felipe Luiz falou que com esse intervalo mais curto, que foi do primeiro jogo contra o Cruz Azul, que foi um jogo muito
acabou sendo um jogo muito intenso ali, um jogo que exigiu demais da parte física dos jogadores. Então, como o Flamengo tem alguns jogadores com mais de 33 anos, teve, né, naquele time titular, alguns jogadores com mais de 33 anos, existe a chance do Felipe Luiz mesclar, nem digo mesclar, mas é colocar os jogadores que estão melhor fisicamente nesse jogo, né? Que acaba que é um jogo que não tem aquela ansiedade da estreia, né? Acaba sendo um jogo que, na teoria, na nossa imaginação, né? Também, é claro, nada é garantido. Mas na teoria acaba sendo um jogo mais fácil do que foi o jogo contra o Cruz Azul. Então, assim, se eu fosse vocês, não me surpreenderia caso jogadores como o Ayrton Lucas, como o De La Cruz, ou até mesmo o Juninho fossem titulares. Existe a chance porque a gente tem ali no volante, na zaga a gente tem um jogador acima dos 30, que é o Varela, né? Aí teve ali o Léo Ortiz e o Léo Pereira, o Alexandro, que tem 33 anos, o Jorginho, que também tem 33 não, os dois têm 34 anos, tanto o Jorginho quanto o Alexandro, e também tem o Bruno Henrique lá na frente, que também tem os mesmos 34 anos. Então, assim, a chance desses principalmente o Alexandre e o Jorginho iniciarem a partida no banco é muito grande. Eu digo até que mais o Alexandre do que o Jorginho, porque o Jorginho ele até saiu durante o jogo e tal, foi substituído contra o Cruz Azul, mas existe essa possibilidade. Aí tá, vocês estão vendo o Pedro aí na imagem aí. O Pedro tá o tempo todo ali, ó, pra lá e pra cá. O Pedro não fica parado um minuto. Mostra que, além dele, pode ser que ele esteja também um pouco ansioso para voltar a jogar e tal, mas mostra também uma confiança, né? O Pedro mostra que o Pedro tá confiante para jogar, não tá sentindo incômodo algum. Então, assim, a chance dele... É claro que ele não deve começar a partida como titular, obviamente, porque é apenas o segundo treino do Pedro no campo, vale lembrar isso pra galera. Então não tem que achar um absurdo se o Pedro não for pra campo. Mas assim, pode ser que ele entre em campo ali, sei lá, o jogo tá resolvido já no final ali. Pode ser que ele entre 10 minutos ali para sentir a confiança ali. Vai lembrar que o Pedro, anteriormente, ele teve uma fratura, né, no braço ali, que não precisou de cirurgia. Então ele, na reta final da recuperação dessa fratura no braço, ele acabou tendo uma lesão, né, na coxa ali, na coxa, no posterior, no adutor da coxa. Então acabou... a gente que tinha expectativa do Pedro aí voltar na final, antes da final da Libertadores, acabou tendo essa lesão na coxa que acabou deixando ele fora da final da Libertadores. Vai lembrar que o Flamengo, com essa fratura que ele teve no braço, o Flamengo providenciou diversas tipo uma tipóia, né, para ele atuar ali com o braço enfaixado, com o braço... que desse confiança para ele. Mas acaba que, pelo visto, não vai ser utilizada essa proteção, porque o Pedro já está 100% recuperado dessa fratura no braço, né? Mais atrás ali vocês veem os dois goleiros, né? Que agora são dois goleiros. Tem o Diogo Alves e também tem o Rossi, né? Porque o goleiro Matheus Cunha, ele foi liberado para retornar ao Rio de Janeiro, para retornar ao Brasil, né? Para acompanhar o nascimento da sua primeira filha. Então, assim, o Matheus Cunha, ele não joga mais pelo Flamengo, né? Porque ele assinou um pré-contrato aí com o Cruzeiro, então ele não joga mais pelo Flamengo e em tese já tá... É porque, apesar de ter o contrato ainda até ali o final de dezembro, não pode, né? Ainda faltam 15 dias aí para acabar o contrato,
quase 20 dias, né, para acabar o contrato. Então ele não pode ainda se representar ao time do Cruzeiro, que disputa a semifinal da Copa do Brasil aí, que acabou perdendo, né, pro Corinthians. Então, assim, vocês vão acompanhando aí mais um treinamento. Eu vou pedindo aí para vocês se inscrever no canal aí, deixar seu like, que é muito importante pra gente. Vai lembrar que a gravação desse treino é totalmente permitida. O técnico Felipe Luiz está ciente disso, tanto o técnico, né, quanto o departamento de futebol ali, que autoriza a captação dessas imagens. Então vocês estão vendo aí que o Bobinho ele segue ali, o Pedro inclusive está no bobo ali, parece que já recuperou, já recuperou e já saiu do bobo o Pedrão. Então é isso, eu peço aí que vocês deixem seu like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis. Segue aí, continua acompanhando, vocês vão continuar acompanhando o treino aí. Um clima bem leve, assim, bem tranquilo. O clima que a gente vê aqui na atividade do Mengão. Agora tá Léo Ortiz, De La Cruz. Ih, rapaz, a bola veio aqui. Agora tá Léo Ortiz, De La Cruz. E mudou, né, já. Tá Luiz Araújo, Michael e Jorginho. E já saíram do bobo. É que são times de 3, né? Então se um erra, entra todo mundo, entra o time todo. Agora o time é Pulgar, Everton Araújo e Léo Pereira. Agora Juninho perdeu, né, pro Everton Araújo. E aí, ó, saiu o time, saiu os 3, vão entrar outros 3. E esse será o jogo de número 77 do Flamengo esse ano. E tá aí, técnico Felipe Luiz agora vai fazer aquela reunião ali antes de começar a atividade. E você acompanhando tudo aqui junto com a gente, pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe aí o seu like, isso é importante demais para o nosso trabalho, isso é importante demais para o nosso crescimento. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você quiser comprar qualquer produto do Flamengo, gente, tem essa aba produto, você pode comprar, que você vai estar ajudando o Flamengo por se tratar de um produto original e também vai estar ajudando aqui o nosso canal, vai estar ajudando aqui o nosso trabalho. Agora vai começar a atividade, atividade física ali. Hoje a tendência é que a atividade seja um pouco mais forte do que ontem. Ontem foi mais um regenerativo. Tendência é que hoje o treino seja mais forte, mas também você não pode dar um treino muito forte. Isso porque você tem risco, né? Porque a partida é amanhã. Então, ó, um grupo faz ali esse zigue-zague e o outro grupo, ó, vai passando ali a perna por cima, né, dos fechos. Eu vou ficando por aqui, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o seu like. Agora foi pedido que a gente saísse e é claro que a gente sempre obedece. Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto e é nóis.